Cenário de alta nas ações do Bradesco cada vez mais interessantes, tá? A gente está mostrando semana após semana que realmente esse deve ser o fundo e que as melhores oportunidades estão justamente nessa região. Então vou mostrar para vocês também por quê, o que mudou que realmente fez essa região se tornar um potencial fundo, acabando, né, com aquele nosso cenário mais pessimista, e por que eu acho que vale a pena sim pensar em comprar. Também vão ver notícias, fundamentos, preço justo, como sempre o vídeo completo para vocês ficarem preparados para as próximas 2 semanas. Mas claro, antes da gente continuar, não esqueçam aí do nosso canal de criptomoedas, aproveitem essa oportunidade que o mercado cripto está dando para vocês, que não é comum, tá? E estudem, conheçam esse mercado que tem um potencial de alta aí gigantesco. Então aproveitem e se inscrevam lá no nosso canal e deem uma olhada no nosso conteúdo, beleza? E também, claro, o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir por longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code, primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá então para o nosso gráfico semanal, onde vemos aqui a nossa zona cada vez mais uma zona de potencial fundo, tá? Quem lembra aqui nas nossas análises e principalmente tem paciência para guardar os sinais do mercado, vai conseguir comprar por um preço muito mais descontado as ações do Bradesco, tá? Vejam que a gente iniciou uma tentativa de pivô de baixa lá nos R$ 22 em 2019. O mercado afundou, fez um pullback para testar justamente essa região, tá? Dos R$ 19, R$ 20. E aqui, teoricamente, seria a formação do nosso pivô de baixa, que nos jogaria lá para casa dos R$ 10, tá? Essa era a nossa leitura, pelo menos de longo prazo, uns meses atrás, vamos dizer assim, tá? Quando a gente estava aqui em cima, ó, porque era justamente o teste dessa acumulação e a gente poderia estar testando aqui justamente para fazer esse movimento de queda. Só que durante toda essa tentativa do mercado em furar essa zona aqui dos 11 a 12 reais, onde são fundos importantes, a gente viu que o mercado pingava aqui, voltava a subir. Aí pingou de novo, voltou a subir. E agora a gente fez o mesmo movimento. Olha como ele tentou perder, furou o fundo anterior dos 11,67. Só que, de novo, ele não conseguiu romper. Ó. Ele rompe, volta. Aí vem de novo, forma um pivôzinho de alta e volta. E muito provavelmente a gente vai fazer esse movimento de reversão a partir deste movimento aqui. Tá? Então, sim, na minha opinião, já faz todo sentido pensar em comprar as ações do Bradesco nesses patamares. A gente tem sim já um desenho e um potencial de reversão muito grande aqui. E, claro, a gente vai ficar naquele cenário dos R$ 10 traçados aqui, mas já entendendo que a probabilidade dele acontecer já se reduziu muito. Pelo menos não antes da gente vir fechar o nosso gap importante aqui que a gente tem no diário. E aí vamos ver se o mercado rompe aqui, segue subindo. Se o mercado rompe, fecha isso aqui, volta e depois sobe. Tá? Então a gente tem alguns cenários para traçar daqui a pouco, mas no contexto geral, na minha leitura, já não faz sentido esperar sem estar posicionado a ação cair aqui para os R$ 10, porque a probabilidade diminuiu muito e aí não faz muito sentido ficar zerado em Bradesco e acabar ficando de fora por causa de 15, 20%, e os dividendos acabam compensando ao longo do tempo, beleza? Então, claro que cada um sabe a sua estratégia, sabe a sua conta, isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo aí tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas, na minha opinião, faz sentido, tá? Já é uma região que justifica quem está pensando em comprar para longo prazo as ações do Bradesco. E aqui a gente vê, ó, justamente essa briga violenta que a gente está tendo nessa região. A gente fez um primeiro movimento de alta, movimento corretivo para fazer o pivôzinho. Ó. O nosso gap está lá nos 14,50, com uma chance bem razoável da gente realmente ir buscar ele agora nas próximas semanas. Tá? E aí a gente define o futuro aí das ações do Bradesco. Tá? Mas, ó, já estamos trabalhando acima desse volume. Ó, o mercado tenta escapar desse volume e é puxado de volta. Tentou escapar para cima, também foi puxado de volta. Então, é zona de briga. Abaixo dos 11, dá para sonhar com os 10, coisa que por enquanto eu vejo como pouco provável. O mais provável é a gente romper esses 12,57 aqui e em direção ao fechamento do nosso gap, tá? Então o cenário agora
passa a ser bem positivo e quem realmente está pensando em comprar as ações do Bradesco teve boas oportunidades e ainda está tendo nesses patamares de preço, tá? Mas vamos agora traçar nossos cenários, entender até onde pode ir essa alta e, claro, como sempre, a gente vai ver o nosso cenário de baixa também, beleza? Mas antes de continuar, claro, não esqueça de se tornar membro do canal. Tá perdido, não sabe o que fazer, tá jogando dinheiro fora, fazendo tudo errado? Se torna membro do canal, às vezes sai mais barato. Principalmente nosso membro capitalista, onde tem acesso a mentorias, estratégias, cenários, tira dúvidas, tudo na nossa comunidade lá no WhatsApp. Então aproveitem aí, se tornem membros e, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que ajuda muito o nosso conteúdo. Cada like de vocês ajuda demais, beleza? Então não esquece do like. Vamos voltar então para o gráfico semanal aqui. E a gente vai projetar o quê? Tá? Vamos dar um zoom aqui. Vamos pegar aqui nossa ferramenta. O que eu imagino aqui? Um pivôzinho de alta sendo formado, onde a gente pode e deve ir até o fechamento do gap. Tá? Esse vai ser o nosso alvo, pelo menos pela fotografia que a gente tem atual, onde a gente fecha esse gap e volta tudo para testar esses fundos dos 12 novamente para ir romper essa tendência de baixa. Cenário número 1. Cenário número 2. A gente fecha esse gap na casa dos 15, 14,50. Rompe essa estrutura e já segue o cenário de alta, tá? O cenário de baixa agora, como eu falei para vocês, a gente teria que fazer um pivôzinho aqui curtinho, até os R$13 e perder o fundo dos 11. Aí a gente voltaria a falar nos R$10, mas por enquanto eu vejo essa possibilidade como muito baixa. E, de novo, na minha estratégia, não faz sentido ficar totalmente fora da ação e correr o risco de perder esse movimento de recuperação, beleza? Então, por isso que na minha estratégia já faz sentido botar aquele pezinho aí nas ações do Bradesco para pegar essa valorização, beleza? Então, esses são os alvos que eu trabalho agora, 14,50 para seguir tendência de alta e perda dos 11 na pior das hipóteses, para a gente estar falando aí em tendência de baixa. E a gente pode estar gerando aqui um enorme pivô de alta de longo prazo e ver finalmente as ações do Bradesco sair dessa lateralização que ela está desde 2019, tá? Então sim, podemos estar vendo aí o fundo de longo prazo das ações do Bradesco aqui nesse ano de 2025, beleza? Então, na parte agora de notícias, a gente viu, ó, Bradesco informa estar preparado para nova oferta de crédito consignado, tá? Então o banco se diz preparado para atender demandas por meio da carteira de trabalho digital a partir do dia 21, tá? Lembrando aí que é mais um programa do governo para endividar a população brasileira, mas beleza, não vamos entrar nesses méritos de um programa que a gente já sabe que já foi feito antes e que deu ruim, mas beleza. O Bradesco tá lá para dar esse crédito, o Bradesco não tem nada a ver com isso. Tá? Então o governo fez aí essa nova regra e vão poder ser feitos aí empréstimos por meio da carteira de trabalho digital, onde as pessoas vão dar acesso para o banco aí do seu histórico ali, salário, eles vão fazer a conta do que pode ser consignado e as pessoas conseguem fazer aí o empréstimo, beleza? Então, mais uma modalidade para endividar a população para ver se dá uma andada na economia e aí depois o resultado a gente vê depois. Tá? Na parte aqui de fundamentos, a gente tem um preço ou valor patrimonial 0,78, na minha opinião, ridiculamente baixo, já totalmente distorcido da média, e é em torno aqui de 1,53. Então, já vejo como bem descontado. Preço sobre lucro 7,45, é mais ou menos estável, né? Sempre fica nessa casa aqui, entre 7 e 12. Dividendos honestos, né? 9% é bom. Claro que não é uma taxa Selic que deve bater os 15% esse ano, mas é bem respeitável e ainda tem um potencial de alta da ação. Então, é sim um valor interessante. O ROI de 10,38, esse está em queda desde 2021, mas mostra aí sinais de melhora de comparação com 2023 para cá. Vamos ver se ele consegue manter essa melhora. Tá? Na parte de resultados, a gente vê que finalmente a gente teve um ano melhor que o anterior, né? Porque desde 2021 a gente vem caindo. 22 pior que 21, 23 pior que 22 e agora 24 deu aquela melhorada do Bradesco, foi correndo atrás do prejuízo aí não é prejuízo, né? Correndo atrás da estagnação que ele ficou em comparação a outros bancos. Então pode ser que agora a gente veja uma melhora gradual ano após ano, beleza? Na parte de preço justo, R$ 24,40. Atualmente a gente está em 12,35.
e fiquem ligados que a gente pode estar vendo aí o fundo de longo prazo das ações do Bradesco, beleza? Não esqueça de olhar os outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês se inscrever no canal de criptomoedas. Valeu!